Fala, primeirão. Bom dia para vocês. Eu queria desejar boas-vindas mais uma vez à aula de física, né? Desejar saúde no lar de vocês, desejar paz, né? Confiança, porque dias melhores estão para chegar. Então, vamos ter fé que estamos passando mais uma vez por essa dificuldade, mas vamos passar juntos, tá certo? Vamos que vamos para mais uma aula de física. E aqui eu queria relembrar vocês nossa aula anterior, porque hoje nós vamos entrar num assunto chamado MRU e MRUV, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Só que para a gente estudar esse assunto, é necessário relembrar os conceitos de introdução à cinemática que nós vimos até agora, né? Os conceitos de introdução ao estudo do movimento. Então vem comigo, relembrar a aula anterior. Olha só, olha para o nosso quadro virtual da aula anterior. Aula que aconteceu no dia 10 de março. Acompanha aí o cursor do mouse, tá certo? Aqui está o link. Basta você baixar esse quadro que já está nas plataformas Google Sala de Aula, Aluno Online, tá certo? Baixa o quadro, clica no link, assiste a aula se ainda não assistiu. Foi uma aula apenas de exercício sobre introdução à cinemática. Ou seja, a gente resolveu questões acerca de velocidade e aceleração, movimento, né? Repouso, tempo. A primeira questão foi sobre tempo. Resolvemos da página 33. Questões 3, 8, 9 e... Deixa eu me tirar do meio aqui. Questão 12. Todas da página 33 do livro de vocês, que também está lá no Google Sala de Aula, tá? Para quem não tiver o livro físico aí, o PDF está lá. E é isso aí, nós resolvemos. Foi uma aula apenas de exercício. Espero que você tenha entendido. Se não ficou bem entendido, se ficou alguma dúvida, vem no meu privado do WhatsApp, ou do Aluno Online, ou do Google Sala de Aula. Se comunica comigo de alguma forma, que eu vou ter prazer em te atender e tirar a tua dúvida, tá bem? E mais uma vez lembrando, pessoal, todas essas questões que nós estamos fazendo durante as nossas aulas virtuais, eu vou juntar todas em uma listagem só. Se eu não me engano, na próxima aula eu estou querendo fazer ainda de exercícios, só sobre MRU e MRUV. Na outra, eu vou agendar uma atividade para que vocês possam me entregar e eu gerar a nota de vocês do primeiro bimestre, tá bom? Então, todas essas questões eu vou juntar em uma listagem única e vou colocar lá no Google Sala de Aula como atividade para vocês me retornarem aí, tá bom? Então, já vão fazendo ao mesmo tempo para não deixar acumular. Essa foi nossa última aula, a aula anterior. A aula de hoje, dia 17 de março. Logo mais, o link da nossa aula vai estar bem aqui. Quando eu upar ela para a nuvem, tá bom? Colocar no YouTube. Eu coloco o link aqui, salvo o quadro e jogo lá nas plataformas. Mas vamos lá, sem mais demora. O que significa MRU, essa siglazinha, né? E MRUV. O próprio nome está falando aí no quadro, ó, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, é um movimento que acontece sempre em linha reta. Considera-se um movimento em linha reta, um movimento retilíneo. E uniforme significa, esse nome uniforme, estou usando o uniforme da escola, né? Esse nome uniforme significa algo que não muda, algo que é constante, algo que é sempre igual. Então, olha as principais características. Aí vamos ler a definição, né? Um movimento uniforme. Acompanha aí o cursor do mouse. Um movimento é denominado uniforme quando, ele é chamado de uniforme quando ocorre com uma velocidade que não se modifica.
Olha aí o que é constante. Olha o que é sempre a mesma, o mesmo valor. É a velocidade. Então você começa a pensar em exemplos do dia a dia onde existe esse tipo de movimento. Né? Um movimento que nunca muda de velocidade com o passar do tempo. Né? Com o passar do tempo. Lembrando que essa velocidade é em relação ao chão. Quando não for em relação ao chão, o referencial é outro, a questão vai ter que dar. Mas quando a questão não dá o referencial, só diz a velocidade. A gente já viu isso em aulas passadas, né? Só diz a velocidade do automóvel. É em relação a quê? Qual o referencial? É o chão. Beleza? Então, velocidade constante. Principal característica desse tipo de movimento. Velocidade constante. E aí eu vou pedir para que vocês observem que durante esse nosso quadro virtual, eu separei ele em duas metades. Observa aí. Essa linha vermelha que tem no quadro, deixa eu percorrer o quadro aqui com vocês. Está separando em cima, movimento retilíneo uniforme, e embaixo, um helicóptero passando aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente vai estudar comparando os dois, tá? Aí eu vou trazer um exemplo do nosso famoso Fusquinha, executando o movimento uniforme em cima e o movimento uniformemente variado embaixo. A gente vai comparar os dois para poder fazer com que o aprendizado aconteça de forma mais satisfatória, tá bom? Depois a gente vai aprender a classificar eles e as famosas, deixa eu me tirar do meio, as famosas equações, tá aí, ó. As famosas equações. Ou seja, formas de eu prever, né? Porque equações são formas de eu prever aonde o carrinho pode estar, em quanto tempo ele vai chegar em tal local, ou qual a velocidade que ele vai estar depois de algum tempo. Né? Formas de prever o futuro, vamos dizer assim, são as equações. Então vamos lá. Definição. O movimento uniforme é aquele que acontece com uma velocidade que não se modifica com o passar do tempo. Já o movimento, vamos comparar os dois sempre. Já o movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. MRUV. Ele significa o quê? É um movimento em linha reta, tem algo que varia uniformemente. O que é uniformemente variado? O que é isso? Uniformemente variado. É algo que está sempre mudando, está variando, mas está variando sempre do mesmo jeito. Variando de 2 em 2, está variando de 3 em 3. Então agora a velocidade muda, olha só a definição. Mas muda de uma forma que a gente pode prever, de uma forma constante. Olha a definição. O movimento de uma partícula é dito, é chamado variado, quando a sua velocidade varia no decorrer do tempo. Então, a principal diferença é essa. O movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante. Principal característica, velocidade constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, principal característica, está aqui, a velocidade varia sempre do mesmo jeito. A velocidade varia, sim, para mais, acelerando, ou para menos, freando. Isso porque existe uma aceleração. Já é a segunda característica que diferencia os dois. A gente viu que é aceleração em aulas passadas, há 2 aulas atrás. Revisa lá, tá certo? Mas a aceleração é o que faz a velocidade mudar. Quando eu quero mudar a velocidade de um carro, estou dirigindo o carro, eu piso aonde? Se eu quero mudar a velocidade para mais,
eu piso no acelerador. Então, a aceleração é algo que faz a velocidade variar, tá bom? A aceleração positiva, velocidade aumenta. No movimento uniforme, como a velocidade é constante, como não existe variação de velocidade, a velocidade é constante, não tem aceleração. Ora, pensa comigo. A aceleração é o que faz a velocidade mudar. Se a velocidade não muda, não tem aceleração. A aceleração é zero. A aceleração é nula. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui, na própria definição, é o que pode acontecer, por exemplo, com alguns automóveis modernos dotados de piloto automático. Aí você vem aqui e clica nesse link. Você vai ser direcionado. Ainda estão penando. Você vai ser direcionado para um vídeo que fala de um modelo de carro da marca Tesla, uma das mais modernas mundialmente, tá? E aqui você vai poder assistir esse vídeo. Assista ele com áudio, tá certo? Você vai ver essa apresentadora aí, apresentando várias funções do carro, e uma delas é o piloto automático. Beleza? Então, dê uma visualizada no vídeo, você vai ver o carro sempre com a mesma velocidade. É muito legal. Show? Vamos voltar para a aula. Pronto. Então, a aceleração é nula no movimento uniforme, no MU. Vamos tirar R, né? Porque a gente já sabe que é retilíneo. MU, movimento uniforme. E MUV, movimento uniformemente variado. Tá? Aqui também eu trouxe 2 exemplos de vídeos para vocês do movimento uniformemente variado. Um bom exemplo desse tipo de movimento se dá quando observamos um avião em seu processo de decolagem. Então, no link de cima, vocês vão observar o vídeo de um avião decolando, aumentando a velocidade gradativamente, uniformemente, aumentando a velocidade aos pouquinhos, aumentando a velocidade sempre do mesmo jeito, né? Você começa a sentir um empurrão para trás, que é a aceleração, beleza? Então a aceleração é não nula, ou seja, ela não é zero. Existe aceleração, é o que faz a velocidade mudar. E a última característica, observa aqui esses 2 carrinhos. Ah, esqueci de falar. O segundo vídeo aqui, do exemplo do movimento uniformemente variado, é um vídeo em tempo real, tá certo? E aí, se você tiver paciência, assista depois que ver essa aula, clica aí nesse link, só depois, porque é um vídeo em tempo real de uma pista de pouso, se eu não me engano, do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Vídeo em tempo real. Você vai ter que ficar observando. Vai ter não, né? Isso só se você quiser. Você vai ficar lá esperando o avião, vir um avião e decolar, ou vir um avião e pousar, diminuindo a velocidade. Tá bom? Movimento uniformemente variado acontece tanto quanto a velocidade varia para mais, quanto a velocidade variar para menos. Pisar no freio. Variou a velocidade, é movimento uniformemente variado. Não variou a velocidade constante, movimento uniforme. Entendido? Vamos prosseguir então. Comparando os 2 tipos de movimento, vem comigo e observe esse desenho que eu fiz, para você entender. Aqui a gente tem um fusquinha azul, que está iniciando o movimento, começando a marcar o tempo aqui ó, em 0 segundos. Ele está no 0 metros. Olha para o de baixo, o fusquinha cinza, né, cor de prata aí. Também está 0 segundos. Também está no 0 metros. Eles estão no mesmo lugar. Tá certo? No mesmo marco da rodovia. No 0. No quilômetro 0. Quilômetro 0
Quilômetro zero metros. Não, no metro zero, tá bom? Estou colocando em metro, não estou colocando em quilômetro. Espaço em metro. Tempo em segundos, ok? Em aula passada, né, a gente acabou com a questão que eu pedi para vocês olharem como se transforma de metro por segundo para quilômetro por hora. Espero que tenham olhado, tá certo? Eu deixei isso aí a cargo de vocês, responsabilidade de vocês, de olhar lá no livro. Mas basicamente eu disse como se faz e resolvi a questão com vocês. A última questão da aula passada, né? Questão sobre velocidade. A gente achou a velocidade em metro por segundo e aí transformou em quilômetro por hora. De metro por segundo para quilômetro por hora. O que se faz? Multiplica por 3,6, tá bom? Sei que vocês devem ter aprendido no fundamental. Mas se não, dá uma revisada lá no livro, tem lá no livro. Beleza? Eu indiquei lá a página, assiste o meu vídeo da aula passada. Pessoal, comparando os dois carros, os dois começam ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mesmo marco da rodovia, só que o Fusquinha Azul já está com velocidade de 2 metros por segundo. O que significa isso? A velocidade dele sempre é a mesma. Em qualquer tempo. O tempo passa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E a velocidade é a mesma. 2 metros por segundo. Ele vai andar 2 metros a cada segundo. Olha aqui. Passou 1 segundo. Ele foi do 0 para o 2. Vou colocar até uma indicação aqui. Espera aí. Errei o ícone aqui. Pronto, ó. Ele foi do 0 para o 2. Passou 1 segundo, percorreu 2 metros. Passou mais 1 segundo, do 1 para o 2. 1 segundo, 2 segundos. Aí ele percorreu do 2 para o 4. 2 metros. Ele está andando 2 metros a cada segundo que passa. Do segundo 2 para o segundo 3. 2 metros. Então, 2 metros a cada segundo. Desculpa. Já o carrinho de baixo, não. Cadê minha água? O carrinho de baixo, olha aqui. No primeiro segundo, ele anda só 1 metro. Observem que o carrinho de baixo está em MRUV. A velocidade dele está mudando. Começou parado com 0 metros por segundo. Passou 1 segundo. Ele aumentou para 1 a velocidade. Passou mais 1 segundo. Ele aumentou para 2 a velocidade. Quer dizer, galera, a velocidade aqui desse carrinho está aumentando de 2 em 2. 2, 4, 6. Deixa eu corrigir aqui. O desenho que eu fiz. 8. Então, observem que o carrinho de cima está sempre com 2 de velocidade, movimento uniforme. O Fusquinha de baixo, o prata, ele está aumentando a velocidade de 2 em 2. Então, é possível prever a próxima velocidade nos dois movimentos. Um não muda, a outra velocidade muda de 2 em 2. Isso significa uniformemente variado, mudar de forma constante. Tá bom? Mudando de 2 em 2. Observem que o Fusquinha prata, no primeiro segundo, ele percorreu só 1 metro. Aí no segundo segundo, do 1 segundo para o 2, ele foi do 1 para o 4 metros. Do 1 para o 4. Como é que eu sei a variação? A gente já aprendeu a aula passada. Final menos inicial. 4 menos 1. Ele andou 3 metros. Passou mais 1 segundo. Aí ele foi do 4 para onde, ó? Para o 9 metros. Andou 5 metros. Então ele andou primeiro 1 metro, passou mais 1 segundo, andou 3 metros, passou mais 1 segundo, andou 5 metros,
enquanto que o carrinho de cima só anda de 2 em 2 metros. Então essa é a terceira característica principal que diferencia os dois. O movimento do Fusquinha Azul, movimento uniforme, percorre espaços iguais em tempos iguais. O que é isso? Ele percorre 2 metros a cada segundo. Espaços iguais em tempos iguais. Já o de baixo percorre espaços cada vez maiores ou menores, se ele estiver freando, em intervalos de tempo iguais. O que significa isso? Passou um segundo, ele percorreu 1 metro. Passou mais um segundo, ele percorreu 3 metros. Passou mais um segundo, ele foi do 4 para o 9. Ó. Andou 5 metros. Passou mais um segundo. No quarto segundo, ó, ele saiu do 9 e foi para o 16 metros. Ou seja, do 9 para o 16, ele andou 7 metros. Então ele está andando espaços cada vez maiores no mesmo tempo. 1 segundo está passando. Então é a principal característica. Um percorre espaços iguais em tempos iguais, Fusquinha Azul, movimento uniforme, de cima. E o de baixo, movimento uniformemente variado, percorre espaços cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo, cada segundo. Beleza? Né? E é possível prever as velocidades dele, prever aonde ele vai estar. O Fusquinho de cima, ó. Aonde ele vai estar? O local, posição. Se ele está andando de 2 em 2 metros a cada segundo, então ele está andando 12 metros, 14 metros, 16 metros. Qual é o próximo? Sei que você deve ter respondido corretamente. Né? 18 metros. A cada segundo. E a velocidade dele, 2 metros por segundo. Sempre. Já o carrinho de baixo. É possível prever onde ele vai estar. Primeiro ele foi do 0 para o 1. Andou 1 metro. Depois ele foi do 1 para o 4. Andou 3 metros. Do 4 para o 9. 5 metros. 1, 3, 5. Olha aí, números ímpares. É possível prever. O próximo. 1, 3, 5. O próximo número ímpar, pessoal. 7, né? 9 mais 7 dá 16. É onde ele está. E o próximo? Aonde ele vai estar? Próximo número ímpar. 1, 3, 5, 7, 9. Ele vai estar 9 metros a mais do 16. 16 metros mais 9 vai dar 25. Ele vai estar no 25 metros, localizado no 25 metros. E a velocidade está aumentando de 2 em 2. 6 metros por segundo, 8 metros por segundo. A próxima velocidade dele é 10 metros por segundo. Velocidade aumenta de 2 em 2. Tá bom? Então é possível prever. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, aqui nas equações. Tá bom? Aí nas equações. Ó. Beleza? Não nessa aula de hoje, porque eu estou treinando fazer com que minhas aulas durem menos. Né? Alguns alunos pediram isso para poder se concentrarem mais. Mas tenham a responsabilidade. Tá? Eu não posso encurtar muito o nosso tempo de aula, porque senão a gente deixa de ver assuntos importantes. Tá bom? Tenham em mente isso. Essa responsabilidade de estar buscando mais. Vamos ver a classificação. Bom, os dois, tanto o movimento uniforme quanto uniformemente variado, podem ser classificados em progressivo ou retrógrado. Aqui no MRUV, ó, na parte de baixo. Progressivo ou retrógrado. É quando eu olho para o espaço dele. Observa comigo.
Os dois carrinhos aqui, o Fusca Azul e o Fusca Prata, começaram no 0 metros. Então, indo para frente, crescendo no espaço, progredindo. Por isso, esse exemplo que eu dei nos dois, tá? Vou colocar de vermelho. Ele é progressivo. Deixa eu mudar a cor aqui. Ele é progressivo. Tanto o carrinho de cima, quanto o carrinho de baixo. Ele também é progressivo. Por que progressivo? Significa que ele está progredindo e não retrocedendo. Progressivo é de progredir. Retrógrado é de retroceder. Ele está indo ou está voltando? É isso, simples assim. O carrinho está aumentando no espaço ou está voltando, diminuindo no espaço? Tá? Os dois exemplos que eu dei aqui, tanto de cima quanto de baixo, eles estão aumentando no espaço. Beleza? Estão progressivos. E não retrógrado. Retrógrado se ele tivesse começado aqui no final. Se ele tivesse começado no 16 e tivesse voltando. Beleza? Aí o espaço final ia ser menor do que o inicial. ΔS ia dar negativo. Aqui o ΔS está dando positivo. Por quê? ΔS, variação do espaço. Quando eu pego o espaço final e diminuo do inicial, o final é maior. Porque ele está indo, crescendo, progressivo. O espaço final é maior do que o inicial. Quando eu diminuo, isso dá positivo. Tá bom? Por exemplo, se eu fizesse aqui no ΔS, olha só, o carrinho de cima. Espaço do fim, 16 metros. Espaço do início, 0 metros. Quando a gente põe isso aqui no ΔS, ó, espaço final menos espaço inicial. Espera aí que ficou grande, né? Pronto. 16 menos 0. 16 menos 0 dá 16. Que é algo maior que 0, positivo. É algo positivo, né? Maior que 0. Ok? Então, ΔS significa espaço final menos o espaço inicial. Se o carrinho está indo para frente, o final é maior do que o inicial. Isso dá positivo. Se o carrinho está voltando, o final dele vai ser lá no 0. E o início dele, no espaço, vai ser lá na frente. Então, o final é menor do que o inicial. Se eu diminuir, dá negativo. Tá bom? Se você não entendeu assim, com esse negócio de positivo ou negativo, basta você entender que progressivo é aumentar no espaço. Ir para frente. Ir. E retrógrado é voltar no espaço. Tá bom? Voltando. Só isso. No movimento uniformemente variado, já que tem aceleração, ele pode ser classificado em acelerado, se a velocidade aumentar para mais, obviamente, ou, nome engraçado, desculpa, retardado. O que é retardado? Movimento retardado é um movimento mais lento, está ficando lento, velocidade diminuindo, né? A aceleração é a variação de velocidade. Se isso der positivo, ele é acelerado. Se a variação de velocidade, final menos inicial, der negativo, ele está diminuindo de velocidade. Ele está retardado.
O movimento de cima, o carrinho está sempre com a mesma velocidade. Então ele não tem aceleração. Eu não posso classificar ele em acelerado ou retardado. Mas o carrinho de baixo, ele está aumentando de velocidade 0 metros, de 2 em 2. 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo. Então a velocidade dele está aumentando, ele está acelerado. Vou colocar de vermelho. A variação da velocidade é positiva. Velocidade final maior do que a inicial. Beleza? Vou colocar aqui de vermelho. Ele está acelerado. Retardado seria se ele estivesse freando. Só isso a classificação. Ou é progressivo ou retrógrado, um dos dois. Ou é acelerado ou retardado. Acelerado ou retardado. Um dos dois. Tá? Ele não pode ser progressivo e retrógrado. Ele não pode ir e voltar ao mesmo tempo. Entende? Ele não pode ser acelerado e retardado. Ele não pode aumentar e diminuir a velocidade ao mesmo tempo. Ou ele aumenta, ou ele diminui. Ou ora ele aumenta de velocidade, ou ora ele diminui de velocidade. Mas nunca ao mesmo tempo. Eu não posso pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Ou eu piso no acelerador, acelerado, ou eu piso no freio, retardado. Tá bem? E as equações, finalizando a nossa aula. As famosas equações, que são os nomes técnicos dela, tá? Equação horária do espaço. Mas a gente chama vulgarmente de equação do sorvete. Por que a equação do sorvete? Para você decorar, tá certo? São frasezinhas que eu vou criar para você decorar. Que eu vou criar não, que eu puxei da internet, frases interessantes. Vou brincar aqui com vocês decorarem essas fórmulas. Então, o que é S? Espaço final. E esse S0, espaço do início, inicial. V de velocidade, T de tempo. Então, olha só. Essa equação, ela é chamada de horária porque tem tempo nela. Beleza? Teve tempo, a gente chama de equação ou função. Função horária. De quem? Ela me dá quem? Ela me dá o S, o espaço. Então, é simples. É SO, V, T. Oh, meu Deus do céu. Oh, né? Equação horária do espaço. A fórmula do sorvete. Tá? A velocidade, você já sabe. Delta S sobre delta T. A gente aprendeu aí em aulas passadas. Como calcular a aceleração, vocês também já sabem. A aceleração é delta V sobre delta T. Enquanto a velocidade é variação do espaço no tempo, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então aqui a gente tem a equação horária, porque tem tempo nela. Equação horária que me dá quem? Me dá o F. De novo, o nome dela é equação horária do espaço. Só que agora não para o MRU, para o MRUV. Reparem, para o movimento de cima, o MRU, a gente tem apenas uma equação. A fórmula do sorvete. Para o movimento de baixo, a gente tem 3 equações. Uma que me dá o espaço em função do tempo e uma que me dá 2 que me dão velocidade. Uma que tem tempo e a outra que não tem tempo. Aqui não é para ser T, que é para ser o delta S. Desculpem aí a falha. Eu fiz só Ctrl+C, Ctrl+V na fórmula passada, aí ficou o tempo, né? Mas aqui é para ser variação do espaço, delta S. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, eu estava dizendo que uma equação me dá o espaço e as outras duas me dão velocidade.
só que uma me dá velocidade eu tendo o tempo, e a outra me dá a velocidade final sem o tempo, ó. Basta eu ter o quanto ele andou, o espaço, sem o tempo. Então a questão não deu tempo, corre para a equação de Torricelli. Aqui não tem tempo. Isso se for MRUV, movimento variado, essa parte de baixo. Então, a equação horária do espaço para o MRUV é S, espaço final, igual S0, espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo. Esse V0 é velocidade inicial, T de tempo, e A de aceleração, tá? A vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, para você decorar, a gente chama ela de fórmula do serial killer. Serial killer. Você sabe o que é um serial killer? Aquele cara noiado, aquele doido, né? Que vive tentando atrair pessoas para poder finalizar, né? Digamos assim. Então, olha só a frase para você decorar. Sou S, vou começar aqui. Sou sozinho, mas vai observando. Vou te atrair, atrair. Então, ó, de novo. Sou sozinho, mas vou te atrair ao quadrado. É atrair mesmo, atrair ao quadrado, atrair. Para quê? Para te partir em 2, tá? Que vergonha, cara, que vergonha. É muito tosco, né? Muito estranho e tal. São frasezinhas que a internet dá pra gente decorar as fórmulas, tá bom? Tem várias outras. Tem outras não tão educativas, digamos assim. Pesquise e decore a melhor fórmula. A melhor forma de você decorar, tá bom? Isso daqui é mais inocente. V de velocidade. V0, velocidade inicial. A de aceleração. T de tempo. A fórmula da vovó assistindo televisão. Simples. Inocente. Vi. Acompanha aí o cursor do mouse. Vovó assistindo T de televisão. Vi. Vovó assistindo televisão. Tá? É a equação horária, porque tem tempo, que me dá a velocidade. Da velocidade. É a equação de Torricelli, a única que não tem tempo. Chamada assim em homenagem ao cara que a descobriu. As letras aí vocês já conhecem, né? Delta S, variação do espaço. A de aceleração. V0 de velocidade inicial. E V de velocidade final. Então eu tenho Vi, vovó, de novo, a vovó socializando. A vovó jogando carta com as amigas. Imagina a vovó jogando dominó, né? Vó e vô gostam muito de jogo assim, né? Vi, vovó, mais 2 amigas num triângulo social. O que é esse triângulo social? É a vovó com 2 amigas. A vovó e 2 amigas. É um triângulo, trio de pessoas. Um triângulo social, socializando, jogando carta, conversando. Também bem inocente, né, a frase? Essa é a equação que não tem tempo e que me dá velocidade. Tranquilo? Velocidade final ao quadrado, não esqueça do ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes o quanto percorreu no espaço, variação no espaço. Vi vovó mais 2 amigas num triângulo social, tá bom? E aí, galera, finalizando mesmo a nossa aula hoje, eu não vou resolver questões, mas vou deixá-las para vocês tentarem. Próxima aula é só resolução de questão sobre esse assunto.
Então, quais são as questões? São essas aqui, ó, que eu trouxe. Vou salvar o quadro, vou enviar para vocês. Baixem aí, tentem resolver, viu? Assim, na nossa próxima aula, a gente vai só para as dúvidas, né? Eu vou tirando só as dúvidas à medida que eu vou resolvendo. Página 38 do livro de vocês, questão 16, é de MRU. 17, famosa questão de encontro. Dois móveis, um vai pegar o outro. Lá na frente. Famosa questão, nem gosta muito desse tipo de questão. Tá? Um policial indo pegar um carro que está em alta velocidade. Né? Uma situação. Mistura os dois. MRU, MRUV, tem questão que mistura os dois. Essa questão aí, os dois estão uniformes. É de movimento uniforme. Questão 17, da página 38. Questão 19, da página 38. Questão de ultrapassagem. Um trem ultrapassando uma ponte. Um trem ultrapassando uma pessoa. Leia aí, tente fazer, tá? E a questão 3, da página 46. MRUV. Movimento variável. Só show? No mais é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Peço que se cuidem, que se protejam ao máximo. Estamos enfrentando o pico da nova onda do Covid, do novo Covid, né? Então se cuidem, galera. Essa onda parece que chegou mais perto da gente, infelizmente, né? Conheço muita gente do meu convívio, muita não, mas algumas pessoas do meu convívio aqui que começam a sentir sintomas e aí tem que ir ao médico e fazer exames e tudo. Então, se protejam. Que Deus seja com vocês. Lhes dê muita saúde. Tamo junto. Vamos passar dessa juntos, tá certo? Então, tchau, tchau. Bye, bye. E até a próxima.